A postagem logo a seguir tem como tema errar não é humano. Ela se contrapõe ao ditado popular que diz assim: errar é humano. O que eu escrevi está baseado em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, quando Deus criou o homem perfeito, sem erros algum. O homem foi criado sem nenhum defeito de fabricação. Foi criado à imagem conforme a semelhança do seu Criador, Deus. Mas alguém pode perguntar: então como o homem veio a errar se ele foi criado sem erros, sem defeitos? Ora, Deus criou o homem sem erros, mas com a possibilidade dele errar. Isso devido ao livre-arbítrio que Deus sempre deu às suas criaturas. Há o direito de escolha. O homem tinha direito de escolher, mas foi criado perfeito. Então, originalmente, errar não é humano. Nós vemos isso também na pessoa de Jesus Cristo. A prova maior de que nós hoje vivemos fora do padrão divino de humanidade, do padrão divino do humano, é que Adão, quando foi criado, o primeiro homem, o primeiro humano, Adão e Eva, eles eram perfeitos, sem erros, ou seja, errar não é humano. Jesus, quando veio à nossa semelhança, se fez carne e habitou entre nós como homem, ele veio com características tais quais do primeiro Adão. Ele veio em carne, sem erro, sem defeito nenhum, porém com a possibilidade de errar, livre escolha, livre arbítrio. Ali estava o padrão divino para o homem. Então o que está escrito é isto, que errar não é humano, porque hoje nós não vivemos, o ser humano hoje não vive o padrão que Deus estabeleceu para ele, mesmo tendo nós aceitado a Cristo como nosso Salvador, reconhecido o poderio de Jesus Cristo como Senhor de todos os homens, como Senhor de todas as coisas, e capaz de salvar e remir a humanidade. Mesmo nós tendo reconhecido isso hoje, ainda assim nós estamos suscetíveis e muitas vezes erramos, muitas vezes não conseguimos realizar aquela vontade que Deus tem para nós. Mas isso se deve devido ao que nós herdamos, e não porque isto faz parte da nossa natureza, não porque nós fomos criados assim, fomos criados para isso. Ou seja, errar é humano, não é isso. Não é que o errar é humano, ou seja, o errar hoje faz parte do humano. Por causa da desobediência de Adão, ficamos impossibilitados de acertar o tempo todo. Mas que não é humano, não é. A prova final disso vai ser quando Cristo se manifestar, transformar os nossos corpos corruptíveis em incorruptíveis, e nunca mais erraremos, ou seja, seremos perfeitos, restauraremos aquele propósito original de Deus. Então, eu sou obrigado a dizer que errar não é humano. Embora eu vou errar, você vai errar, os seus conhecidos vão errar, muitas e muitas vezes, mesmo tendo aceitado a Cristo como Salvador. Mas o que não podemos é aceitar que errar é humano e deixar isto evoluir em nossas vidas como se fosse normal diante de Deus. O correto é nós, toda vez que errarmos, nos voltarmos para Deus no nome de Jesus e alcançarmos dele o perdão.